Muitos de nós conhecemos a história da Arca de Noé no dilúvio. Deus estava zangado com a humanidade e disse a Noé para construir um grande barco. A arca deveria ter exatamente 450 pés de comprimento, 75 pés de largura e 45 pés de altura, dividida em 3 convéses e com uma porta na lateral. Noé deveria encontrar um macho e uma fêmea de cada tipo de animal e ave e levá-los para a arca. E é claro, ele deveria levar comida para todos esses animais. Então, Deus enviou uma chuva de 40 dias e 40 noites que matou toda a vida, exceto os ocupantes da arca. Muitos consideram essa história, como todas as outras histórias da Bíblia, pura ficção ou algum tipo de código simbólico. Outros, porém, acreditam que essas histórias são verdadeiras e que a arca pode existir ainda hoje. Dizem que o Monte Ararat é a prova. Em uma altitude de vários milhares de metros, a fossilização da Arca de Noé pode ser encontrada. Dizem que os exploradores estão determinados a desvendar esse mistério. Evidências reais da existência da arca. Muitas vezes, cientistas, alpinistas ou aventureiros que vieram do Monte Ararat afirmaram ter encontrado a arca. Alguns desceram da montanha com um pedaço de rocha e estavam firmemente convencidos de que vinha da arca que estava no topo da montanha. A grande formação rochosa próxima ao topo da montanha foi fotografada pela primeira vez pela Força Aérea dos Estados Unidos em 1949. Já naquela época, foram levantadas as primeiras vozes de que a formação poderia ser os restos crescidos e fossilizados da arca bíblica. A estrutura do tamanho de um transatlântico e claramente em forma de navio se encaixa perfeitamente na imagem. Apesar dessas pistas suspeitas, passariam décadas até que a anomalia no Monte Ararat fosse investigada tecnicamente pela primeira vez. Para muitos cientistas, está quase claro que todas as histórias bíblicas têm um núcleo de verdade. Algumas das narrativas do Antigo Testamento têm como base eventos historicamente comprovados que incluem, por exemplo, o cativeiro do povo de Israel no Egito. Muitas outras circunstâncias e os muitos fatos aparentemente fantásticos da Bíblia ainda deixam muito espaço para especulação e para dúvidas. Nos últimos 20 anos, evidências de grandes inundações na Mesopotâmia vieram à tona várias vezes, e essas evidências também lançaram uma luz sobre a história de Noé e também da arca. Primeiras investigações no local. Depois que a possibilidade de uma arca real no Monte Ararat já havia sido discutida na década de 1960, os esforços para investigar as evidências foram esquecidos por quase 20 anos. Foi somente em 1984 que o estudioso da Bíblia Ron Wyatt persuadiu o presidente do Institute for Creation Research, na Califórnia, o Dr. John Morris, a destinar fundos para a pesquisa dos sinais no Monte Ararat. Ron Wyatt, que já havia realizado pesquisas iniciais no local, estava firmemente convencido de que havia encontrado os restos da arca. O Dr. John Morris se deixou levar pela empolgação em torno da descoberta. Mesmo antes de haver descobertas comprovadas, foi realizada uma conferência de imprensa e pouco depois, a mídia internacional anunciou o achado da arca no Monte Ararat. Algumas estações de rádio e canais de televisão cristãos divulgaram com entusiasmo a descoberta da arca, mas as informações cientificamente sólidas eram apenas vagas. Uma estação de rádio informou que os descobridores haviam conseguido entrar na arca e que a madeira havia sido levada para os Estados Unidos para ser examinada. Ron Wyatt, que já morreu, chegou a afirmar na época que havia recuperado pedras de ancoragem, tábuas de navio e outros itens da arca no Monte Ararat. Mas esses relatos se revelaram falsos e Wyatt, em seu zelo, aparentemente se deixou levar por todos os tipos de declarações falsas. Geólogos e cientistas neutros levantaram preocupações. Na opinião deles, era improvável que a arca tivesse ficado encalhada em uma montanha de quase 5.000 metros de altura. O raciocínio dos cientistas era simples. Não há água suficiente na Terra para elevar o nível da água a essa altura. De acordo com a Bíblia, até mesmo as montanhas foram inundadas depois que Deus deixou chover 40 dias e 40 noites de forma intermitente. De acordo com a Bíblia, quando a água escoou após um ano, a arca encalhou em algum lugar no que hoje é o leste da Turquia. Extremistas religiosos e pessoas que ficaram muito felizes em acreditar que a arca realmente existiu ou ainda existe hoje se opuseram. Afinal de contas, as placas tectônicas poderiam ter elevado os picos das montanhas desde a época de Noé. Mas isso também se mostrou errado. Mesmo que o dilúvio tenha ocorrido há 5.000 anos, a formação das cadeias de montanhas como as conhecemos hoje foi um processo que ocorreu há milhões de anos. Os movimentos tectônicos desde então foram da ordem de poucos metros. Farouk Elbaz, diretor do Centro de Sensoriamento Remoto da Universidade de Boston, disse em outra coletiva de imprensa que os crentes interpretam as imagens de satélite com um viés. Elbaz disse: "Até o momento, todas as imagens que vi podem ser interpretadas como forma de relevo naturais. A característica que foi interpretada como a Arca do Ararat
Para mim, é um afloramento rochoso, em sombra parcial com uma cobertura de neve e camada de gelo muito espessas. Na década de 1980, a busca pela arca continuou. Quase parecia que Deus tinha uma mão nisso, pois um terremoto inesperadamente elevou a formação rochosa no Monte Ararat em 6 metros. Wyatt foi imediatamente ao local com uma equipe de pesquisadores e, finalmente, encontrou sua evidência. Nas laterais da formação rochosa, centenas de costelas verticais se destacavam e pareciam realmente o esqueleto de um navio. Em meados da década de 1980, a equipe de Wyatt examinou o subsolo rochoso com ondas de radar. Linhas de ferro foram detectadas a metros de profundidade no solo, traçando o formato do casco de um navio. Quando um teor inesperadamente alto de carbono orgânico indicou que se tratava de madeira petrificada, os geólogos Joey Rosetta e John Fenner relataram na mídia que não poderia ser uma estrutura natural. Em 1987, o governo turco finalmente reconheceu a descoberta e o Parque Nacional da Arca de Noé foi então estabelecido. No entanto, após a virada do milênio, a maré mudou mais uma vez. O geólogo turco Murat Avcı teve uma vida inteira de dúvidas sobre as teorias que envolviam a arca no Monte Ararat. Ele usou as mais recentes geotecnologias disponíveis e refutou as descobertas de Wyatt. Em 2007, Avcı publicou seu estudo no Bulletin of Engineering Geology e mostrou que a arca nada mais é do que uma pedra de calcário de 5 milhões de anos que, em algum momento, deslizou de uma parte mais alta da montanha, formando a estranha estrutura. Desde então, ficou claro para os cientistas que essa estrutura não é a arca. Para os crentes e fãs da Bíblia, o lugar ainda é um local sagrado de peregrinação. Dê mais uma olhada nas fotos e depois do vídeo e conte pra gente o que você acha sobre essa descoberta e se acha que isso é possível, que seja realmente a Arca de Noé. Agora, veremos alguns fatos interessantes sobre a probabilidade de uma catástrofe de inundação na escala do dilúvio, descrito na Bíblia, ter realmente acontecido. O dilúvio em outras culturas. Será que existem evidências geológicas e históricas que então possam corroborar com esta possibilidade? Em todo o mundo, você pode notar a repetição de histórias sobre um grande dilúvio que supostamente destruiria o mal e tudo que é pecaminoso. Os exemplos incluem as narrativas do dilúvio na mitologia suméria, na mitologia grega e na mitologia egípcia. As histórias provavelmente remontam a uma mesma fonte e foram as precursoras da história de Noé no Antigo Testamento da Bíblia. Foi demonstrado que muitas narrativas do Antigo Testamento têm suas origens na cultura suméria. Os nomes, números e detalhes mudaram, mas os enredos básicos das histórias são semelhantes. Mas de alguma forma, apenas as culturas ao redor do Mediterrâneo ou do Oriente Médio conhecem as narrativas do dilúvio. As escrituras indianas, como o Mahabharata, também contêm histórias de um grande dilúvio. Uma catástrofe gigantesca e global de tsunami? Poderia um enorme tsunami no mar Mediterrâneo ser a verdadeira origem das histórias do dilúvio? Isso também poderia ser a resposta para as lendas do dilúvio global? Sim, de acordo com os geólogos, isso é exatamente possível. Alguns pesquisadores acreditam que um tsunami inundou o Mar Negro há milhares de anos, o que pode ter contribuído para a criação da história bíblica do dilúvio. De acordo com essa teoria, o Mar Negro já foi um lago de água doce conectado ao mar Mediterrâneo pelo Bósforo. No entanto, há cerca de 7.500 anos, diz que um enorme maremoto entrou no Mar Negro pelo Bósforo quando o nível do mar subiu devido ao derretimento das geleiras. Isso fez com que a água do Mar Negro se tornasse salgada, criando um enorme lago que inundou as áreas ao redor. Há vários eventos que podem potencialmente desencadear um desastre global de tsunami. O impacto de asteroide é um deles. Entretanto, outras causas, como erupções vulcânicas submarinas, terremotos, deslizamentos de terra e erupções glaciais, também são concebíveis. Se grandes massas de gelo se desprendessem dos polos em algum momento e caíssem no mar, esse evento também poderia desencadear um tsunami com efeitos devastadores em todo o mundo. No entanto, essas teorias são controversas e não há evidências claras de que o dilúvio bíblico tenha sido realmente um tsunami. Portanto, ainda é difícil fazer afirmações firmes sobre isso ou determinar probabilidades sobre a veracidade da Bíblia. Algumas histórias bíblicas já foram comprovadas pela arqueologia, outras ainda precisam ser comprovadas. Para muitos cientistas, tão interessante quanto o contexto histórico real é o fato de que as histórias falam de um deus ou deuses que enviam desastres naturais como punição para os seres humanos. A crença de que tempestades, enchentes ou desastres têm a ver com divindades descontentes pode ser encontrada em todo o mundo. Nessas ideias, Deus ou deuses são responsáveis pelo bem-estar ou infelicidade das pessoas, enquanto a ciência natural moderna vê eventos como terremotos, enchentes ou secas como fenômenos naturais com os quais nós, humanos, temos de lidar. Você consegue imaginar que
Há vários milhares de anos, as pessoas inventaram histórias como o dilúvio para explicar infortúnios ou acredita que essas histórias são verdadeiras ou então que pelo menos tem um núcleo de verdade. Aguardamos a sua opinião e também as discussões aqui sobre esse assunto nos comentários.